Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio, Laboratório Célula Mater, Box Progresso e Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cecília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é Maurício Juvenal, da empresa Badra Comunicações. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí uma conversa produtiva para os telespectadores. Legal. A Badra Comunicações e a Santa Cecília TV firmaram um convênio, um pacto em prol da divulgação das pesquisas, não é isso? Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Acho que de uma forma bastante inovadora, tanto para o sistema Santa Cecília como para a Badra, e antes de tudo, comunicação é uma prestação de serviço à sociedade. Então, no momento mais importante da democracia, que são as eleições, a gente firmou esse termo de cooperação técnica e que vai levar aos moradores e eleitores das 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista a oportunidade de terem o contato sobre como vem pensando o eleitor, tendo em vista o pleito aí de 15 de novembro, adiado para 15 de novembro. Acho que um aspecto bastante relevante dessa cooperação é que nós não vamos agir pontualmente às vésperas da eleição para indicar cenário, mas poder mostrar, né, para o morador, para o eleitor, como é que vem se comportando o pensamento do eleitorado ao longo desses 100 dias, pouco menos de 100 dias, que faltam para as eleições. Lembrando que a finalidade de uma pesquisa eleitoral é demonstrar um cenário naquele momento, uma fotografia do momento, não é antecipar o resultado das eleições, certo? Sem dúvida nenhuma, não só não antecipar, como de modo algum induzir. Esse discurso de que a pesquisa pode induzir o pensamento do eleitorado, isso é coisa absolutamente do passado. Aliás, a pesquisa hoje é uma ferramenta importantíssima de combate à fake news, que tanto mal produz a sociedade. Você leva um retrato de uma amostra do eleitorado e como ele pensa. A cabeça do eleitor, assim como a política, a gente brinca muito no meio de que é como nuvem. Quando você olha um cenário, de repente já é outro. Veja que a gente inicia esse processo quando a gente ainda sequer tem as candidaturas definidas. Ora, como é que eu posso dizer que a pesquisa vai influenciar um modo de pensar se a gente ainda não tem nem registro, né? A gente tem as pré-candidaturas colocadas e a partir daí a gente começa a sentir como que é o pensamento do eleitorado em função do pleito que se aproxima. Talvez até algumas pré-candidaturas sequer colocadas, né? Vão ser colocadas no momento apropriado para as convenções de partido, não é isso? Hoje a gente sabe que esse é o momento do tabuleiro político, né? Hoje quem é candidato, amanhã pode não ser. Isso. Né? As convenções partidárias, elas têm início agora, em 15 de agosto, e a partir daí você começa a ter um cenário de como os partidos vão se colocar em relação às pré-candidaturas. Hoje você tem, no cenário de alguns municípios da região mesmo, 2 ou 3 pré-candidatos disputando a possibilidade de ser o representante dessa ou daquela agremiação partidária. Vocês farão pesquisa só para os cargos do Executivo ou farão também para o Legislativo, para os vereadores? Você sabe que essa é uma excelente pergunta. A gente também vai dar uma rastreada em como está esse pensamento do eleitor em relação à eleição proporcional, à eleição de vereadores. Mas sempre lembrando que, no caso do Executivo ou das candidaturas majoritárias, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de pesquisa estimulada, onde a gente apresenta um cardápio de nomes, um elenco de nomes aos eleitores ou aos entrevistados. Na questão do vereador, como isso é uma lista muito ampla, a gente deixa com que o eleitor ou o respondente do levantamento diga espontaneamente, sem qualquer tipo de estímulo, em quem ele votaria para vereador se a eleição fosse hoje. Certo. Agora, eu gostaria que nós falássemos a respeito da metodologia. Você citou um ponto importante, né, que é uma realidade que se passa na cabeça de qualquer brasileiro, que é a influência da pesquisa. Não vamos polemizar se, de fato, o resultado da pesquisa influencia ou não. Muitas pessoas dizem que ninguém gosta de votar em quem vai perder.
Isso não é 100% uma realidade, porque muitos votos são literalmente ideológicos e resultado de consciência. Mas num país onde a consciência política do povo não se mostra plena, talvez de fato isso seja uma realidade. Mas essa questão é extremamente polêmica. Independentemente disso, as pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber esse termômetro, essa fotografia do momento. E por trás disso, a gente sabe, há de haver uma metodologia muito rigorosa. Pesquisa é uma pesquisa científica, metodológica, porque senão depois você passa vergonha. Você divulga um dado e ele se materializa de uma maneira diferente, que é uma coisa que eu tenho na pauta aqui para a gente conversar, claro, talvez um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria que você basicamente dissesse para o nosso telespectador como é que você faz uma pesquisa buscando se aproximar o máximo possível do verdadeiro resultado. Essa é a pergunta mais gostosa para a gente que mexe com pesquisa, ainda que um pouco complexa a explicação, mas é que a gente que ama esse setor de pesquisa, a gente tem prazer, o maior prazer em responder, né? Vamos sempre lembrar que a pesquisa é feita com uma amostra, com um extrato que a gente retira daquilo que a gente chama de universo. Então a gente tem uma amostra do eleitorado, se a gente tomar a liberdade aqui, pegar um município que eu não nasci lá, mas é meu município de coração, Mongaguá. Você tem lá um eleitorado na casa de 50 mil pessoas, mais ou menos, e que você tem um perfil desse eleitorado. Você sabe que ele é composto por 55% de mulheres, 45% de homens. Um percentual X de eleitores na faixa etária dos 16 aos 24 anos, um outro Y de 25 a 44 e assim por diante. Esse eleitorado tem um nível de escolaridade até ensino médio de um X%, até ensino fundamental de outro, de nível superior outro, e também de renda. Então, pessoas que ganham até R$2.000, de 2 a 5, de 5 a 10. Quanto mais variáveis de controle eu tiver, e quanto mais eu trouxer para a minha amostra, ou seja, aquela quantidade de eleitores que eu vou entrevistar, quanto mais isso for representativo do universo, corresponder ao perfil do universo, mais preciso será o resultado da pesquisa. Então, basicamente, os institutos trabalham com 4 variáveis de controle: sexo, faixa etária, escolaridade e renda. Se eu acrescentar um outro elemento... Por exemplo, orientação sexual. Por exemplo, orientação sexual. Por exemplo, religião. Tem sido cada vez mais comum a gente acrescentar religião como uma variável de controle. Se eu tenho em Mongaguá 40% de público evangélico e 60% de público católico... Mas tem as religiões espíritas. Eu sei que você está ilustrando, né? As religiões de matriz africana. Africanas, por exemplo. Quão melhor eu tiver nesse extrato que eu retiro, nessa amostra, a representação do universo, mais acertado será o meu resultado final. Certo. Agora, não é só isso, né? Porque você pode ter uma boa amostra, se esforçar para ter uma boa amostra, mas aí tem inúmeros outros fatores que vão dar fidedignidade à pesquisa, como, por exemplo, o local da colheita da informação e a maneira como essa informação é colhida, não é isso? Não? Exatamente. A gente tem aí vários tipos de aplicação dessa amostra, né? São as técnicas aí probabilística, não probabilística, uma coisa mais do campo científico e que você, quando vai abordar, não só a abordagem, mas o processo de seleção do entrevistado, você tem que definir que tipo de amostra, no caso a gente trabalha em intenção de voto com não probabilística, e aí você pode definir se é por cota, se é por extrato, e aí sim aplicar a tua pesquisa. Veja, o Instituto de Pesquisa sério sobrevive sobretudo do trabalho que o entrevistador faz no campo. Mais até do que o ponto de fluxo, aquilo que a gente chama de teste de consistência ou de verificação, que é o supervisor de campo acompanhar para cada 3 entrevistadores, você tem um supervisor de campo, de modo que aquele entrevistador, por exemplo, não seja ousado a ponto de preencher um formulário sem ter uma pessoa na frente, né? Ou, para um entrevistado mais desligado, ele falar o nome X e o entrevistador colocar Y porque está motivado por algum desejo menos nobre, né? Então você tem
durante a aplicação no campo, e a aplicação no campo é, sem dúvida nenhuma, a etapa que exige mais cautela, mais cuidado e mais profissionalismo da gente. O plano metodológico, que a gente chama de plano amostral, é importantíssimo, mas a gente define na mesa. O que define a qualidade de uma boa pesquisa é a boa aplicação em campo. Só por curiosidade, um entrevistador, ele tem que entrevistar quantas pessoas numa jornada de pesquisa? A Badra trabalha com o limite de 50 pesquisas. 50. Isso para pesquisas que têm uma minutagem média de 3 minutos, 3 minutos e meio. Quando a minutagem é maior, tem pesquisas um pouco mais estruturadas, que às vezes duram 6 minutos. Para pesquisas de 6 minutos, no máximo 30 entrevistas por dia. Gostaria que você diferenciasse para nós a pesquisa espontânea da pesquisa estimulada. Tá, como o nome já diz, né? E aí são dois cenários, também um outro assunto gostoso de falar, né? Por que geralmente a espontânea dá um resultado diferente da estimulada? Porque a espontânea, como o nome diz, a gente aborda o entrevistado e pergunta, olha, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Sem prestar qualquer tipo de estímulo. É muito comum entrevistar, mas eu não sei quais são os candidatos, você pode me dizer? O entrevistador é orientado a jamais, não, olha, eu preciso da sua resposta espontânea. O espontâneo tem um ingrediente que a pandemia, né, que o Covid trouxe para o cenário. Quanto maior a exposição de um candidato, então, por exemplo, os prefeitos que hoje estão no cargo tiveram uma superexposição de mídia por conta da pandemia. Consequentemente, eles estão mais na lembrança do eleitor. E, consequentemente, quando você faz a pesquisa, na espontânea, a lembrança acaba estando ali presente. É verdade que quanto menos nomes desapegados da realidade da eleição aparecem na pesquisa espontânea, significa que o interesse pela eleição é maior? Porque quando o entrevistado, né, ele tem já na cabeça dele aqueles que efetivamente serão candidatos, ou que tem uma probabilidade maior de ser candidatos, ele tem uma tendência de escolher um desses. Duas coisas. Ou que há um afastamento do interesse em relação ao processo eleitoral, ou uma forma de, ou a convicção de um voto ideológico, tem isso muito presente. Sim. Não dá para não deixar de afirmar isso aqui. A questão do Lula e do Bolsonaro. Quando esses nomes aparecem na espontânea, tanto pode ser a questão do desinteresse, como pode ser a reafirmação de um comportamento ideológico que é marcante. Muitas vezes, quando ele responde na espontânea que vai votar Lula ou Bolsonaro, ele está, na verdade, dizendo votarei no candidato do PT ou votarei de um modo mais conservador. Eu cito o Bolsonaro, nesse momento ele está sem partido. Perfeito. Mas, ou a minha tendência linha de direita. É votar numa linha mais conservadora ou mais de direita. Olha, estamos aqui com essa conversa interessantíssima com o Maurício Juvenal, da empresa Badra Comunicações. Nós voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020 com Maurício Juvenal, da Badra Comunicações. Nós falávamos da pesquisa espontânea, agora gostaria que nós falássemos a respeito da pesquisa estimulada. A estimulada, até nesse momento, é importante a gente dizer, né? No processo eleitoral como um todo, repetindo aí, nós estamos há cerca de 100 dias, um pouco mais, um pouco menos, você tem dois momentos para essa estimulada. Primeiro momento em que você não tem sequer as candidaturas definidas. E, por vezes, você tem um elenco de 20, 30 pré-candidatos e, às vezes, até 2 ou 3 pré-candidatos no mesmo partido, justamente porque você não tem o registro eleitoral. Nesse momento, os institutos são obrigados, porque é impensável você fazer um disco de pesquisa com 30 nomes e, às vezes, não atribuindo a questão do partido, né? Porque você pode atribuir o partido ou não. Então, os institutos, nesse momento, livremente, dentro do que a norma legal permite, né, você, em geral, trabalha aí com um limite de 12 nomes por partido. Critério de seleção disso, há um critério formal? Não. Há o critério da densidade eleitoral do nome ou da densidade eleitoral do partido. Maurício, 12 nomes por partido? 12 nomes no espectro. No espectro, é isso, certo, isso. Tá. Aí quando a gente fala assim, poxa, por que um determinado candidato ou pré-candidato
nesse momento não está no disco? Porque os institutos têm que fazer, para não ampliar em muito mais que 12 nomes, tem que estabelecer um critério, e esse critério pode ser o da densidade do nome ou da densidade do partido. Veja, Santos, se a gente pegar Santos como exemplo, peço a liberdade, claro, sem juízo de valor algum, não dá para que você tenha um nome, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, que governou a cidade por 2 mandatos consecutivos, ainda que o nome do pré-candidato não tenha densidade eleitoral, o partido PT tem uma densidade. história, sem dúvida. Então você não pode, num levantamento, num momento como esse, deixar o representante do PT fora. Certo. Mas de novo repetindo aí, dentro daquilo que a Justiça Eleitoral permite, do que a norma vigente permite, você tem que enxugar um pouco isso para que a pesquisa tenha eficácia no número. Veja, não adianta eu fazer uma pesquisa onde eu apresente ao final 60% de indeciso e 30% de nulo e branco. Então, você pesquisa para ter resposta. Num segundo momento, e aí a Justiça Eleitoral, e olha, convenhamos, a Justiça Eleitoral tem evoluído de um modo muito positivo no Brasil. A partir do momento que você tem as candidaturas registradas, e aí, independente do quantitativo, todos os institutos de pesquisa são obrigados a colocar na estimulada, nesse disco de pesquisa, os nomes de todos os candidatos aí já oficialmente registrados. Então, você tá utilizando uma expressão disco de pesquisa, né? Então eu gostaria que você explicasse isso, porque eu sei que é um disco mesmo, né? Por que o disco? Por que o disco? É um disco, é um círculo, né? Onde você coloca aleatoriamente os nomes. Como ali, se fosse uma pizza. Como se fosse, aliás, é uma pizza, né? Pizza. Exatamente uma pizza. Para quê? Para que na hora que eu entregue na mão do entrevistado, independente da posição que caia, você não tem uma lista por ordem alfabética, ou um primeiro nome, ou um último nome, ou um nome do meio. Então, todos os candidatos, todos os nomes que estão ali, têm a mesma probabilidade de serem lidos pelo entrevistado. Entendi. E em épocas de pandemia, como é que você vai fazer para dar esse disco na mão do entrevistado? Você está tomando alguma cautela? Todas elas. A Badra, e aí é bacana falar disso, os nossos entrevistadores, primeiro, todo dia de manhã, antes de subirem na van, a gente mede a temperatura, higieniza as mãos, higieniza os discos, e eles estão trabalhando, além da máscara, da tradicional máscara, com o escudo. Certo. Já os supervisores de campo, então vamos lembrar, para cada 3 entrevistadores eu tenho um supervisor de campo. Ele anda com o termômetro, anda com um lencinho umedecido e oferece ao entrevistado, caso o entrevistado queira ali. O disco. Caso o entrevistado não queira receber o disco, ele fica na mão do entrevistador, que coloca para ele, que mostra para ele como é redondo, não há prejuízo nenhum. O entrevistado devolveu o disco, automaticamente o entrevistador higieniza para o próximo entrevistado. Perfeito, cautelas, né? Isso é muito bom. Ainda assim, te peço licença para destacar. Claro. Nós estamos agindo absolutamente de acordo com o protocolo assinado pelo governo do Estado em 9 de julho, nesse processo de flexibilização que autorizou, então, a volta dos institutos de pesquisa a campo. Até então, a gente só conseguia fazer por telefone. Desde o dia 9 de julho, o protocolo assinado pelo Estado contempla o setor dos institutos de pesquisa. Perfeito. Então, olha, nós falamos aqui, né, dos critérios metodológicos para a definição da amostra, falamos aí dos pontos de fluxo, onde você fez essas colheitas para você ter fidedignidade naquele resultado. Falamos aí desse disco que garante o máximo possível, que é efetivamente a aplicação. Agora eu gostaria que você falasse a respeito do tratamento estatístico, né? De uma maneira bem didática para o nosso telespectador entender, eu peço que você se esforce nesse sentido. Por quê? Porque a gente, quando vê o resultado de uma pesquisa, a gente ouve falar em margem de erro, a gente ouve falar em intervalo de confiança. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Hoje, com os recursos de tecnologia da informação, essa história do tratamento estatístico é cada vez menor e muito melhor que seja assim. O que a gente aumentou foi a margem de verificação, ou seja, o acompanhamento em campo de 10% a 20%, né, da checagem para que você possa garantir um intervalo de confiança de 95%.
todo mundo fala da margem de erro, mas o intervalo de confiança é importantíssimo. Quando eu determino que a pesquisa tem um intervalo de confiança de 95%, eu digo que se aquela pesquisa for repetida nas mesmas condições em que ela foi realizada, ponto de fluxo, plano metodológico, a chance do resultado ser o mesmo é de 95 para cada 100 questionários aplicados. Isso eleva o nível de confiabilidade. E a margem de erro é exatamente com base no cálculo de populações infinitas que você faz. Você determina que com aquele quantitativo de questionários aplicados, extraídos do perfil da amostra, eu posso ter uma margem de erro que varia de acordo com a quantidade, de acordo com a amostra que eu determino. Então veja, o tamanho da cidade pode ser uma cidade de 10 mil eleitores ou uma cidade de 100 mil eleitores. A margem de erro não é calculada pelo tamanho do eleitorado, pelo tamanho do universo, mas sim pela quantidade que eu defino. Margem de erro de 3%, você tem que aplicar no mínimo 1.060 entrevistas. Margem de erro de 2%, você tem que aplicar no mínimo 2.400 questionários, independente do tamanho do universo. Sem nenhuma crítica a qualquer outro instituto, a Badra optou por ter uma margem de erro máxima de 3%. Você vê muitos institutos trabalhando com 600 pesquisas, com 400. Isso dá uma margem de erro de 4,9%. Muito grande. Aí você pega um resultado de pesquisa onde você vê lá um candidato com 5% e a margem de erro da pesquisa é 4,9%. Ele tem quanto? 0,1 ou ele tem 9? 9, pois é. Então não dá para trabalhar. Aí, isso é um sinal de respeito ao eleitor. E veja, eu lembro nas primeiras reuniões desse termo de cooperação tratado, a única exigência que o Sistema Santa Cecília fez para a gente. Fidelidade do resultado, precisão e uma margem de erro que fosse aceitável do ponto de vista da credibilidade do resultado. Né? Agora, você falou da evolução da justiça eleitoral. Antigamente tinha showmício, tinha distribuição de santinho, tinha boca de urna, tinha um monte de coisa. E as coisas foram gradativamente, a democracia brasileira foi se aperfeiçoando, foi se apurando, a ponto de que hoje nós temos urnas eletrônicas e o resultado das eleições sai em poucas horas depois do encerramento. Mas em relação às pesquisas, até pouco tempo atrás, qualquer um fazia pesquisa e divulgava o seu resultado. Hoje, me parece que não é assim. Primeiro, não é qualquer um que pode fazer. Então, eu gostaria que você falasse o que é necessário, quem pode fazer uma pesquisa, quais são os requisitos principais, pelo menos, para poder fazer uma pesquisa. E depois disso, quais são as formalidades que são necessárias para que essa pesquisa possa ser divulgada? Esse realmente foi mais um aprimoramento das ferramentas democráticas que a Justiça Eleitoral colocou à disposição do cidadão, não das empresas, não, né? Uma primeira decisão muito saudável, de que no ano eleitoral, quando as baterias se esquentam, então no ano todo e não só no período eleitoral, você só divulgue resultados, todo mundo pode fazer pesquisa. Se for para divulgar, a pesquisa tem que ser registrada junto à Justiça Eleitoral. Então, no ano eleitoral, para poder divulgar, a pesquisa tem que estar registrada. Tem que estar registrada. E quem pode registrar? Desde o dia 1º de janeiro. E só pode registrar empresas que tenham registro junto ao Conselho Regional de Estatística. Tenham em seu quadro próprio um profissional de estatística, um profissional sociólogo para fazer a análise e que tenham registro junto ao Conselho Regional de Estatística de cada região. São Paulo, por exemplo, tem um único conselho, que é o Conselho da Terceira Região. A Badra, por exemplo, como instituto de pesquisa, se quiser divulgar, tem que estar registrada lá. Assim essa é uma das condições colocadas. E do ponto de vista formal, no registro, você é obrigado a apresentar um plano metodológico onde você demonstre que está contemplando essas variáveis de controle, sexo, faixa etária, escolaridade e renda, e tem que dizer, olha, e vou aplicar em tais pontos de fluxo, ou no caso, quando for estratificada, aquela pesquisa que não é o face-to-face, mas é o porta a porta em cada um dos estratos ou bairros. Então, a gente pode fazer uma pesquisa bairro a bairro, mas eu tenho que dizer por que bairros eu vou passar e seguir, do ponto de vista da proporcionalidade, eu não posso aplicar 100 pesquisas
num bairro que tem 200 moradores e 100 pesquisas num bairro que tem 1 milhão de moradores, porque eu quebro a proporcionalidade. Essa é a coisa da exigência legal de ter um plano amostral que tenha coerência com o perfil do universo. Nosso tempo está acabando, então a gente tem que ser ligeirinho. Então, assim, quando você vai fazer a pesquisa, você já comunica à Justiça Eleitoral, vou fazer. E depois que faz, você deposita os resultados também? Não é obrigado a depositar o resultado. Ah, não é. Mas a Justiça Eleitoral me obriga que antes da divulgação eu tenha o registro por 5 dias, para que qualquer cidadão, qualquer partido, qualquer pré-candidato ou candidato possa impugnar caso haja ali algo anormal ou algo que não esteja relacionado à correção que deve ser feita na pesquisa. Mas mais importante, uma vez a pesquisa registrada, eu não sou obrigado a colocar lá os resultados, mas eu fico passível de uma auditagem, de uma auditoria pela Justiça Eleitoral. E os veículos de comunicação, a Santa Cecília TZ, por exemplo, que vai divulgar as pesquisas feitas pela Badra, ela precisa, de fato, cumprir aquelas formalidades que a gente ouve, pesquisa realizada de data de tal, de tanto a tanto, ouviu tantas pessoas. É uma formalidade esse modelão? As 4 formalidades, o período de aplicação da pesquisa, o quantitativo utilizado, a margem de erro e o intervalo de confiança, além do número de registro da pesquisa. Em 2016, já em 2014, na eleição para presidente, né, os institutos, 2 grandes institutos, eu vou falar o nome aqui porque isso é real, Datafolha e Ibope, e a nossa produção está dizendo que nós temos 1 minuto, né, davam a Marina Silva no segundo turno, e no final das contas não foi a Marina, foi o Aécio. Né? E depois agora na eleição de 2016, nas vésperas da eleição do primeiro turno, né, houveram inúmeros equívocos, principalmente no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Né, davam o Eduardo Paes em primeiro, né, e o Witzel, depois no resultado das eleições, apareceu com uma porcentagem assustadora de 41,3%. Ele aparecia com 11%, 12%. Isso, de alguma certa maneira, ameaça a credibilidade dos institutos de pesquisa e a pesquisa em si. As pessoas deixam de acreditar. O que eu gostaria de ouvir de você? A Badra vai acertar? Olha, esse é um desafio que a gente colocou para nós e que o Santa Cecília comprou a ideia. Veja, eu vou brincar com um jargão de um narrador esportivo, já que a gente está na TV, que diz o seguinte: se a Badra acertar as 9 cidades às vésperas da eleição, a gente se consagra. Né? Então vamos dizer assim, a Badra trabalha com um método de fazer que leva a crer que nós vamos cravar nas 9 cidades. Eu sei que são 30 segundos, nós vamos lembrar agora 2018. Ibope deu a vitória de um candidato ao governo do estado de São Paulo e Datafolha deu outro às vésperas. Lá, nesse caso específico, a eleição foi definida na margem de erro. A diferença entre Dória e Márcio França foi menor que 2%. Mínima. Então não dá para exigir esse nível de assertividade em disputas tão acirradas. Certo. Quando você tem um percentual muito maior de diferença que está fora da margem de erro, o Instituto errou. Ou errou ou agiu de má fé. Perfeito. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui e viremos outras vezes, né? Justamente para falar sobre as pesquisas eleitorais. Fico à disposição. Olha, você ficou com Rumos e Desafios das Eleições 2020, Maurício Juvenal, da empresa Badra Comunicações. O Maurício citou aí no finalzinho, né? A eleição do governo do estado, João Dória e Márcio França. Os melhores debates que eu já tive a oportunidade de ver na televisão, pelo menos nessa época moderna. E você verá debates com os candidatos a prefeito de toda a nossa região aqui na Santa Cecília TV. Fique conosco.